Boa noite! Está começando mais uma edição do quadro Ciência em Foco. Nesta noite, a atenção se volta para o órgão mais fascinante e misterioso do corpo humano, o cérebro. Vamos descobrir um pouco mais sobre a neuropsicologia, um campo que une a neurociência e a psicologia, buscando compreender as conexões entre os funcionamentos cerebrais e cognitivos com as emoções e comportamentos. Para entender tanto o presente quanto o passado dessa área tão essencial, conversaremos com duas especialistas que vão nos ajudar nessa jornada. Nossa primeira convidada é a neuropsicóloga Carlise Kaiser, que trabalha na prática clínica. Ela vai nos explicar como são realizados os atendimentos, avaliações e processos de reabilitação cognitiva. Boa noite a todos. Sim, isso mesmo. Eu vou explicar como que funcionam as avaliações, intervenções que são os processos de habilitação ou reabilitação necessários e as pesquisas. Bom, as avaliações têm o papel de desenvolver e aplicar procedimentos diagnósticos com testes específicos que identifiquem perfis neurológicos juntamente com as suas funções preservadas ou prejudicadas, déficits ou disfunções neuropsicológicas. E então, a partir de uma avaliação, o neuropsicólogo vai conseguir criar um plano de intervenção que melhor atenda às necessidades daquele paciente, visando a sua melhora na qualidade de vida. E as pesquisas têm o papel de investigar a relação entre a fisiologia do sistema nervoso e os processos psicológicos superiores, que são o comportamento e as emoções. Existem diferentes áreas de atuação do neuropsicólogo hoje. A minha área, que é a área da neuropsicologia clínica, foca no neurodesenvolvimento, funcionamento cerebral, comportamento, cognição e os aspectos socioafetivos do paciente. Muito obrigada, Carlise. Agora, como a neuropsicologia surgiu? Para responder essa pergunta, voltamos no tempo e vamos às raízes históricas dessa área do conhecimento com a professora universitária Laura Bortolossi. Boa noite, Laura. Boa noite, Gabriela. Bom, eu fui convidada para falar brevemente sobre o contexto histórico e o surgimento da neuropsicologia, dessa ciência que é tão importante. Então, a neuropsicologia, ela surgiu lá por volta do século XIX, início do século XX, quando alguns estudiosos decidiram observar soldados que tinham sido feridos em guerra e que tinham sofrido lesões no cérebro, e essas lesões faziam eles terem algumas mudanças de comportamento. Essas observações ajudaram a entender melhor como que o cérebro influenciava e influencia algumas funções nossas, como memória, linguagem e até mesmo raciocínio. Porém, foi só mais tarde, lá por volta do século XX, durante a então nomeada década do cérebro, que essa área ganhou de fato mais atenção, principalmente a partir do desenvolvimento das novas técnicas de neuroimagem. Bom, a neuropsicologia, então, ela surgiu a partir de algumas ciências. Entre elas, a psicologia experimental, influenciada por nomes como Wundt, James e alguns behavioristas, a neurologia, que foca principalmente no estudo dos efeitos das lesões cerebrais, e a fisiologia. Então, para concluir essa breve explicação, a neuropsicologia, odiernamente, ela é uma área de fato bem consolidada. Ela investiga principalmente como que o cérebro funciona e também atua no diagnóstico e na reabilitação de pessoas com danos neurológicos. Entender o surgimento dessa ciência é reconhecer como que a busca por compreender o cérebro e o comportamento moldou essa ciência. Hoje ela continua sendo essencial para a saúde, para a educação e para o entendimento da mente humana. Muito obrigada por essa escuta atenta. Muito obrigada, Laura. A neuropsicologia nos ensina que entender o cérebro é também compreender a complexidade do ser humano. Ao combinar ciência, história e prática clínica, ela abre caminhos para diagnosticar, tratar e transformar vidas. Boa noite a todos, nosso quadro acaba por aqui.